Você já ouviu falar da peste bubônica? E na expressão esse lugar é um pulgueiro? Você já conhece as doenças que as pulgas podem trazer para você e para o seu pet? Então fica aí que a gente já conversa. Fala canarinhos e canarinhas, eu sou o Nicolas e hoje a gente vai falar daquele bichinho pequenininho que incomoda muito o seu pet e até você, que são as pulgas. Elas já fazem parte da nossa história há muito tempo. Provavelmente na escola você já deve ter ouvido falar a respeito da peste bubônica. Mas na escola você aprendeu o que causava a peste bubônica? Essa doença, que dizimou 1/3 da população mundial, ela foi causada pelas pulgas. Eram contaminadas por uma bactéria chamada Yersinia pestis e ela picava os ratos e aí depois ela picava os seres humanos. E isso causava a peste bubônica. As pulgas, elas são os insetinhos que têm de 1 a 3 milímetros de comprimento. Elas não possuem asas e elas pulam uma altura de 8 centímetros de altura por até 40 centímetros de comprimento. Você pode até pensar, nossa, só isso? mas se você for transformar proporcionalmente a altura da pulga para a altura de um ser humano, o ser humano teria a capacidade de pular uma altura de um prédio de 15 andares e numa distância de 2 campos de futebol. Elas possuem 4 fases para completar o seu ciclo e se tornar uma pulga adulta. Ela tem a fase do ovo, da larva, da pupa e depois a fase adulta. E é só na fase adulta que ela se alimenta de sangue. Na fase de larva, ela se alimenta de restos orgânicos, como resto de comida, insetos mortos, as fezes do seu animal. O ciclo da pulga, ele vai variar muito com as condições do ambiente. E se forem condições favoráveis, esse ciclo pode se completar em até 21 dias. Bom, se você for considerar que a pulga tem a capacidade de botar de 30 a 50 ovos por dia, em pouco tempo você vai ter uma infestação enorme de pulga. Conversa, velho. Não. O que a gente tem que se atentar? A fase da pupa, ela vai entrar como se fosse um casulo e vai ficar lá, esperando as condições ideais. O que vão ser essas condições ideais? Temperatura, a umidade do ambiente. É isso que vai favorecer para ela sair do casulo e se tornar, enfim, uma pulga adulta. A pupa, quando ela está encasulada, ela pode ficar até 1 ano. Nessa condição, sem morrer, sem sofrer nada. E é uma condição bem resistente para a pulga. Então, você pode pensar, Meu animalzinho passou 1 ano sem pulga, de repente um monte de pulga tá nele, e ele não sai de casa, ele não vê outro cachorro, e não sei o que lá. provavelmente, quando você tratou as pulgas há 1 ano atrás, ficaram pupas no ambiente. E aí o que vai acontecer? Quando as condições forem favoráveis, essas pupas vão virar pulga. Então é isso que pode estar acontecendo na sua casa, quando o seu animal, de repente, está com pulga de novo. Uma outra coisa que eu preciso falar para vocês: os ovos das pulgas não ficam no seu cachorro, no seu gato. Os ovos das pulgas ficam no ambiente. Quando elas soltam os ovos dela, os ovos escorrem pelos pelos e caem no carpete, no piso, no local onde o animal está. Então, com isso, a gente pode concluir o quê? As pulgas, elas não vivem nos animais. Elas estão no ambiente, elas vão no animal para se alimentar. Então 95% dessas pulgas vão estar no ambiente. Só 5% das pulgas que vão estar no animal. Então se você vê o seu bichinho com uma pulga, 2, você pode entender que isso é só 5% da quantidade de pulga que tem em todo o ambiente que ele vive. E o que as pulgas vão causar no seu animal? Bom, o primeiro de tudo vai ser a coceira.
Essa coceira vai gerar um estresse no seu animal. Dependendo do nível de infestação, essas pulgas podem causar anemia. E alguns animais vão ter uma doença que se chama DAP. O que é a DAP? Ela é uma sigla que significa o seguinte: dermatite alérgica à picada de ectoparasitas. Ou falar DAPP, você ouve também, que é dermatite alérgica à picada de pulgas. Então, quando você perceber que seu animal está se coçando muito, começa a ficar vermelhidão na pele, os pelos começam a cair, vai formar ferida, pode ser uma situação de uma dermatite alérgica por picada de pulgas. Também tem uma verminose causada por um parasita chamado Dipilídeo canino. Esse Dipilídeo canino, ele vai estar na pulga, e quando a pulga picar o seu animal, ela vai passar para o seu animal. Pode causar diarreia com sangue e, dependendo do nível, chegar até a ter convulsão e você perder o seu animalzinho de estimação. As pulgas, elas podem viver em média 120 dias sem alimento. E é daí que vem aquela expressão: esse lugar é um pulgueiro. O que quer dizer essa expressão? Antigamente, muitos ambientes antigos com baixa salubridade, com baixa condição de limpeza, de higiene. Entravam pulgas e essas pulgas não tinham alimentos. E o que acontecia? Quando chegavam pessoas, as pulgas começavam a atacar, porque as pulgas se alimentam de sangue. E agora, como é que você vai saber se o seu animal está com pulga ou não? Primeiro de tudo é a coceira. Você já pode pensar, bom, Alguma coisa aqui tá errada. e aí você analisa. Pô, vai escovar seu animalzinho. Você vê aqueles pontinhos pretos no animal, você não viu pulga, mas você viu uns pontinhos pretos. O que são esses pontinhos pretos? Se você respondeu os ovos da pulga, errou! Esses pontinhos pretos são as fezes da pulga. Porque lembra que eu falei antes? Os ovos da pulga estão no ambiente. No carpete, no sofá, na cama. Então, canarinhos e canarinhas, vocês viram o que pode acontecer com um animalzinho que não for tratado das pulgas. E vocês sabem todos os tratamentos que tem para pulga. A gente hoje tem talco, pipeta, aquela pipetinha que vem aqui na nuca, tem um spray antipulga instantâneo, tem comprimidos, tem as coleiras antipulgas e também tem os produtos para limpar o ambiente. Por quê? Tem que limpar o ambiente? Porque 95% das pulgas estão no ambiente. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha. Se vocês querem saber mais a respeito de dipilídeo, peste bubônica, vacina, qualquer assunto a respeito de pet, deixa um comentário aqui embaixo que a gente vai responder para vocês. E não deixe de se inscrever no nosso canal, beleza? É isso aí, canarinhos. Por hoje é só. Muito obrigado.